proposta de emenda constitucional número 61 de 2015, tendo como primeira signatária a senadora Gleisi Hoffmann, que autoriza emendas à Lei Orçamentária Anual que destinem recursos diretamente aos fundos de participação dos estados e dos municípios. Parecer favorável na CCJ da senadora Marta Suplicy, número 539 de 2015, favorável à matéria com a emenda número 1 da CCJ, que apresenta, e número 126 de 2017, pela aprovação da emenda número 4 de plenário, na forma da subemenda número 1 da CCJ substitutivo, que apresenta, em contrário às emendas de número 2, 3 e 5 de plenário. A discussão da matéria em primeiro turno foi encerrada na sessão deliberativa ordinária do dia 14 de março de 2017. Passa-se, nos termos da reunião do Colégio de Líderes realizados no dia de hoje, eu concedo a palavra ao senador Rodrigo Pacheco, relator designado da emenda constitucional de plenário, para que apresente os ajustes redacionais ao texto, considerando a mudança de legislatura. Senhor presidente, antes quero do que relator, escreva. Com a palavra o senador. Eu passo para sugestão. Senador Amin, em seguida, após a fala do senador Rodrigo, relator, senador Humberto, senador Amin e senador Fernando. Não seria melhor o senador Rodrigo Pacheco se pronunciar por último, para que a gente pudesse, quem sabe, votar sobre amplo entendimento? Eu quero que ele faça a leitura, como relator da matéria em plenário, para que os líderes partidários e senadores possam compreender o ajuste redacional promovido pelo senador Rodrigo. Por isso que eu acho que ele faz a leitura do relatório, do ajuste redacional, e em seguida os líderes terão a palavra. Senador Rodrigo Pacheco. Senhor presidente, senhores senadores... Senador Rodrigo. Pois não. Eu gostaria de pedir atenção ao plenário, aos senadores e senadoras. Essa matéria é uma matéria muito importante para esta casa. É uma matéria que o parlamento brasileiro se comprometeu com os prefeitos e com os governadores. Hoje pela manhã, representando esta casa, eu representei o Senado da República na marcha dos prefeitos em Brasília. Milhares de prefeitos de todo o nosso país em Brasília. O Senado da República e a Câmara dos Deputados se comprometeram com essa matéria. Essa matéria foi amplamente discutida pelo Colégio de Líderes, pelos senadores, e eu queria pedir atenção aos servidores, assessores, aos senadores, que a gente possa acompanhar o parecer do relator, senador Rodrigo Pacheco, de plenário, corrigindo a redação da matéria e aperfeiçoando com as sugestões apresentadas pelos líderes partidários no Colégio de Líderes, e eu não tenho dúvida que essa matéria será, nesse momento da marcha dos prefeitos, a matéria mais importante do ponto de vista operacional na vida dos prefeitos e dos governadores. A possibilidade de apresentarmos emenda junto ao orçamento da União para o FPM e o FPE dos estados, muitas das vezes será a única condição que um prefeito ou um governador pode ter de realizar, desburocratizando totalmente a transferência voluntária das emendas parlamentares para as prefeituras e para os governos estaduais. Então eu peço atenção ao plenário e passo a palavra ao senador Rodrigo Pacheco. Senhor presidente, senhores e senhoras senadores e senadoras, eu gostaria de começar fazendo esse registro e reforçando esse registro feito por Vossa Excelência da realização nesta semana em Brasília de uma grande marcha de prefeitos de todo o Brasil a reclamarem soluções por parte do Congresso Nacional de suas aflições, de seus problemas, de seus verdadeiros dramas nos municípios em razão
de um sistema constitucional federativo que impõe aos municípios um enorme sacrifício. Eu destaco especialmente o meu estado, assim como o senador Carlos Viana, a senadora Antônia Anastasia também o fariam. Um estado com 853 municípios, que inaugurou no Brasil uma forma política muito inusitada, senador Randolph, que é de o governador deixar de repassar os recursos que pertencem aos municípios. Imagine um estado de 853 municípios que o governo retém os recursos constitucionais de IPVA, de ICMS, de Fundeb, de transporte escolar, de saúde, além de um sistema constitucional federativo que sacrifica os municípios. Essa é a comunhão do inferno, que faz com que a crise chegue à porta dos municípios a ponto dos prefeitos não conseguirem pagar o básico. E a crise está hoje instalada nos municípios, que é uma crise que não é deles, é de um sistema constitucional defeituoso e de uma política mal feita no governo do Estado de Minas Gerais, no governo anterior, diga-se de passagem, por justiça, inaugurado no governo anterior, de deixar de repassar os recursos constitucionais a esses municípios. E de tudo que se vê nessa marcha, e a marcha dos prefeitos não é necessariamente a razão de estarmos votando hoje, a razão é o mérito, é o cabimento, é a pertinência dessa proposta de emenda constitucional para o Brasil. Mas eles vêm a reclamar uma pauta legislativa da Câmara e do Senado que interessa aos municípios. E aqueles senadores que defendem os municípios haverão de concordar que a principal delas é aquela que sempre sofreu resistência por parte da União e, felizmente, no governo do presidente Jair Bolsonaro já se anuncia uma concordância da União de uma grande reformulação do Pacto Federativo Nacional, tendo como porta-voz o ministro da Economia, Paulo Guedes. Esta é uma comunhão positiva de ideias que valorizam os municípios, que descentraliza as receitas, que impõe naturalmente obrigações, mas que reformula o Pacto Federativo. Mas enquanto essa grande reforma do Pacto Federativo não vem ao Congresso Nacional, nós temos de todos os projetos elencados na pauta municipalista, esta proposta de emenda à Constituição, que seguramente é das melhores propostas de emenda à Constituição para defender municípios, e os senadores que representam os estados, obviamente, também representam os municípios. E o que diz essa proposta de emenda à Constituição de 2015, de autoria da senadora Gleisi Hoffmann, que teve a relatoria da senadora Marta Suplicy? Altera o artigo 166 da Constituição Federal para autorizar a transferência de recursos federais a estados, Distrito Federal e municípios, mediante emendas ao projeto de lei do orçamento anual, sem a necessidade de celebração de convênio com o ente federado. O que significa isso, senhor presidente? Que nós, parlamentares, podemos, com as nossas emendas impositivas, destinar diretamente aos municípios, diretamente aos estados, através dos seus fundos de participação, recursos das nossas emendas. Algo positivo para os municípios, evidentemente porque desburocratiza, simplifica, emprega o recurso na veia, na política pública daquele município, e algo muito positivo para o parlamento, porque não ficamos reféns de situações que são situações às vezes inusitadas, que fazem com que nós percamos as emendas que tanto necessitam os municípios. Além de enormes reclamações que há dos prefeitos municipais de todo o Brasil em relação às retenções feitas pela Caixa Econômica Federal, de valores muito substanciais, especialmente nas emendas menores, que acaba por fazer com que a Caixa Econômica Federal se torne sócia das emendas parlamentares destinadas aos municípios em razão dessa retenção por parte de uma instituição financeira. Então, a proposta de emenda à Constituição ela é boa do começo ao fim, ela é boa para todos os lados, ela é boa para o parlamento, ela é boa para os municípios, ela é boa para o Brasil. E no Colégio de Líderes, sob a liderança de Vossa Excelência, nós debatemos e algumas resistências, não em relação ao mérito da proposta, mas em relação ao momento, foram mitigadas. E houve uma sugestão por parte da consultoria legislativa para que façamos uma emenda redacional na proposta de emenda à Constituição, líder Fernando Bezerra, para que não haja dúvida de que essa transferência possa se dar a título de doação.
feita a título de doação, e o nosso professor senador veneziano Vital do Rego já disse, é muito melhor para os municípios que assim o faça. Então nós promovemos uma emenda redacional à PEC 61 de 2015, para que torne o texto, senadora Rose, da seguinte forma: o artigo 166, parágrafo 19. As emendas impositivas apresentadas ao projeto de lei do orçamento anual poderão alocar recursos para transferência a estados, Distrito Federal e municípios a título de doação ou com finalidade de despesa definida. Não necessariamente uma ou outra, uma opção de doação ou para finalidade de despesa definida. O parágrafo 20. Os recursos transferidos na forma do parágrafo 19, inciso 1, a título de doação, a linha A, serão repassados independentemente da celebração de convênio ou instrumento congênere. A linha B, pertencerão ao ente federado no ato de sua efetiva transferência. A linha C, serão alocados no órgão responsável pelas transferências constitucionais. Inciso 2. Os recursos transferidos na forma do parágrafo 19, diz o caput do parágrafo 20. Inciso 2. Com finalidade definida, a linha A, terão sua utilização vinculada à ação definida na emenda. A linha B, não poderão ser empregados no pagamento de despesas com pessoal ativo e inativos e pensionistas. E inciso 3, não integrarão a base de cálculo da Receita do Estado ou do Distrito Federal para fins de repartição. O parágrafo 21, a fiscalização, que foi uma preocupação anunciada por vários senadores no Colégio de Líderes, me lembro do senador Major Olímpio assim destacando. A fiscalização sobre a aplicação dos recursos referidos no parágrafo 19 será exercida, 1. Quando os valores repassados a título de doação pelos órgãos de controle interno no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E B, pelos tribunais de contas do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, junto aos respectivos entes governamentais sob suas jurisdições. E inciso 2, com finalidade de despesa definida, que é a outra opção, pelos órgãos de controle interno federais e pelo Tribunal de Contas da União. E parágrafo 22. A prestação de contas da aplicação dos recursos referidos no parágrafo 19 será feita em conformidade com os procedimentos adotados pelos tribunais de contas competentes quanto à apreciação dos atos de gestão no âmbito dos referidos entes federados. Essa é a proposta de emenda à Constituição aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, que veio a plenário já há 15 dias nesta fase de discussão. E agora com essa sugestão de emenda a partir do Colégio de Líderes, com a assessoria da nossa competente consultoria legislativa. Para afinal e ao cabo, senhores senadores e senhoras senadoras, possamos aprovar um projeto meritório que defende o municipalismo, que defende os municípios, que defende o povo, porque o povo vive nos municípios, não vive na União e não vive nos estados, e valoriza o Congresso Nacional, valoriza o Parlamento, quando faz com que as emendas impositivas destinadas pelo parlamentar possam ser direcionadas diretamente para o Fundo de Participação dos Municípios e para o Fundo de Participação dos Estados. Portanto, é este o relatório, peço a colaboração de todos para que possamos aprová-lo. Senhor presidente, dúvida em relação à leitura. É porque tem uma ordem, Vossa Excelência vai ser o terceiro. Senador Espiridião, a mim. Eu ia falar sobre o gênero, presidente, mas eu peço a atenção do senador Rodrigo para me esclarecer como é que ficou o texto do parágrafo 19, as emendas. Com a dúvida, me perdoe, senador Espiridião. Parágrafo 19, como é que começa? As emendas impositivas apresentadas ao projeto de lei do orçamento anual... Já escutei. Perfeito. O que eu tenho dúvida é se eu entendi o que o senhor está fazendo aí. O senhor está estendendo a outras emendas impositivas que não as individuais. Eu acho, na minha concepção, isso não é emenda de redação. Isso muda a compreensão do que está alcançado pelo texto. Emendas
O que está escrito no texto é emenda individual. Emenda impositiva pode ser emenda de bancada e emenda de comissão. Portanto, o esclarecimento, senador Espiridião Amin, essa proposta de emenda à Constituição, e aí o mérito sobre a modificação de emenda impositiva de bancada ou individual, aí Vossa Excelência pode opinar a respeito, mas de qualquer forma, essa emenda apresentada, ela não surtirá esse efeito referido por Vossa Excelência, porque essa proposta de emenda à Constituição irá para a Câmara dos Deputados. Mas então, eu só queria esclarecer, a Vossa Excelência recebeu, e aí eu consulto o presidente da Câmara, o presidente do Senado. Vossa Excelência recebeu a incumbência de promover emendas redacionais. Que pode ser acatada como uma emenda de mérito, ou não redacional. Turno, que é o que determina. No segundo turno, nós estamos em discussão de primeiro turno. Esta é uma emenda redacional de sentido. Mas no primeiro turno, senador Amin, cabe emenda de mérito. Só no segundo turno que passa a ser emenda redacional e não cabe emenda de mérito. Mas não é uma emenda de redação. Quanto ao mérito, então fica bem claro, esse assunto foi superficialmente discutido na nossa reunião. Eu tenho absoluta confiança na competência do senador Rodrigo. Só quero que fique claro que é uma emenda de mérito. Segundo, quanto ao projeto, a proposta de emenda à Constituição, eu quero reiterar o meu apoio a ela. Por quê? Porque ela preserva, em primeiro lugar, a decisão do parlamentar de apresentar uma emenda beneficiando um determinado ente federado. Pode ser Estado e pode ser município. Segundo, ela favorece essa transferência. Terceiro, ela não compromete a obrigação de fiscalizar os recursos que são transferidos. A última dúvida que eu tenho: não poderão ser empregados, no inciso 5º, senador Rodrigo, no inciso 5º do parágrafo 20, não poderão ser empregados no pagamento de despesas com pessoal, ativo e inativo e pensionistas. No caso das emendas coletivas, que hoje não são impositivas, mas poderão vir a ser, se a Câmara aprovar o texto que nós aprovamos, nas emendas impositivas de bancada que já existem, pode haver pagamento de despesa de pessoal, hoje. Hoje já é assim. Vou repetir. Na emenda coletiva, hoje existente, se a bancada do Ceará priorizar como primeira ou segunda, ela já é impositiva hoje. O que nós fizemos foi generalizar. Já é permitido o pagamento de despesa de pessoal nas emendas de saúde, conforme instrução normativa que nós conseguimos com o Ministério da Saúde. Portanto, eu vejo uma discrepância entre o texto que está escrito e algo que nós já conquistamos. Para concluir, o que é importante para a medicina de alta e média complexidade? É pagar pessoal. É o serviço que é prestado. Acho que aí nós estamos sendo incongruentes na proibição. Muito obrigado. Senador veneziano. Em seguida, senador... Posso passar para Fernando? Em seguida, Vossa Excelência. Não, eu queria concordar com as observações feitas pelo senador Espiridião Amin.
e acho que do jeito que está a redação proposta pelo senador Rodrigo Pacheco, todo parlamentar vai optar por doação. Porque você doando, você pode destinar os recursos para qualquer fim. Agora, se você faz para alguma ação determinada, você vai ter que ter algum instrumento de pactuação para que essa ação possa depois ser fiscalizada pelo Tribunal de Contas dos Estados. Então, eu queria fazer um apelo, porque a motivação dessa PEC é para acabar com essa burocracia excessiva da Caixa Econômica Federal, que mata os municípios brasileiros, e 80% dos convênios na Caixa Econômica Federal são de recursos até R$750 mil. E você tem uma prefeitura que leva 3, 4 anos para executar um convênio de 150 mil, da reforma de uma quadra, da construção de uma pequena escola, de um posto de saúde que custa R$350 mil. Então, eu acho que o meio termo aqui, é o apelo que faço para o senador Rodrigo Pacheco, era que a gente deixasse só doação e só emenda impositiva individual. Porque as emendas de bancada, as emendas de comissão são de alto valor e que são geralmente repassadas para os estados ou para as grandes cidades desses estados. Portanto, eu faço esse apelo para que a gente possa conciliar entre a necessidade de acabar com a burocracia e também a necessidade de que a gente possa ter segurança com as emendas impositivas de bancada, onde haja fiscalização e controle. Portanto, esse é o meu apelo. Acho que dá para ser feita uma outra redação que vai contar com a unanimidade do plenário. Mas o senador Esperidião Amin foi muito feliz nas observações que fez. Senador Humberto, eu estou seguindo a ordem de inscrição. Temos 14 senadores inscritos, então eu peço celeridade, 15 agora com o senador Cid. Eu peço celeridade na 16 com o senador Otto. Senador Humberto. Senhor presidente, entendi. Quero, em primeiro lugar, registrar aqui que essa é uma emenda da nossa ex-senadora, atualmente deputada federal, presidente do nosso partido, PT, Gleisi Hoffmann, e que teve um mérito enorme, que foi exatamente o de permitir que os recursos de emendas parlamentares possam ser transmitidos diretamente aos municípios, transferidos diretamente aos municípios, para eliminarmos a intermediação, especialmente da Caixa Econômica Federal, que é, e todos nós já tivemos essa experiência, marcada por uma imensa burocracia. Ainda no governo Lula, nós tentamos, por várias vezes, dar um tratamento semelhante a todas as áreas ao que há hoje na saúde, onde, mediante a transferência fundo a fundo, é possível repassar recursos tanto para investimentos quanto também para o custeio. Sendo que, no caso do Ministério da Saúde, nós tínhamos já uma estrutura bastante razoável para aprovação dos projetos, uma área técnica com a especialização para fazer isso, que seria muito difícil nós temos em todas as outras áreas. Por isso, na época, nós não implementamos esse modelo. Mas eu acho que é de muito bom alvitre que possamos fazê-lo agora. E já temos, inclusive, algumas experiências demonstrando que isso, de forma alguma, reduz os controles. Primeiro, a própria área da saúde já é um exemplo de que essa transferência direta, ela é feita e ela pode ser perfeitamente fiscalizada, controlada pelos órgãos responsáveis por esse tipo de atividade. Segundo, temos alguns exemplos de estados. No nosso estado, o estado de Pernambuco, inclusive, ainda durante o segundo governo do ex-governador Eduardo Campos, ele implementou um projeto semelhante que se chama FEM,
E esse FEM já vem há alguns anos, apesar de ter muitos atrasos, enfim, mas já vem sendo implementado e até a presente data o Tribunal de Contas do Estado foi capaz de fazer a fiscalização em relação a esses recursos transferidos diretamente para os municípios. Então eu queria fazer esse registro. Segundo, gostaria de dizer que as questões levantadas pelo líder do governo, Fernando Bezerra, elas são pertinentes. A conversa que nós tivemos ali entre os líderes se restringiu ao debate sobre essas emendas individuais. Já há uma facilidade maior de se fazer esse controle e nada impede que um pouco mais à frente nós possamos avançar também para as chamadas emendas de bancada. Então eu faria um apelo ao senador Rodrigo que ele pudesse rever o seu parecer e fazer exatamente como nós acordamos lá na reunião dos líderes e vamos, a partir da própria experiência da aplicação dessa proposta, quem sabe ampliarmos para outras alternativas. Muito obrigado, senhor presidente. Então o PT vai votar favoravelmente a essa proposta, registrando aí a bela iniciativa da senadora Gleice Hoffmann. Senadora Simone Tebet. Presidente, pela ordem. Pela ordem, senhor Senador presidente. Cid. Pela ordem. Pela ordem. É pela ordem. Era uma sistemática que eu gostaria de propor para que a gente possa ter mais fácil compreensão do que vai ser ao final votado. Não pode. Se eu consigo resumir, há um projeto que veio da comissão, há um relatório que foi dado aqui no plenário agora pelo senador Rodrigo Pacheco e há uma série de possibilidades de apresentação de emenda. Então eu proporia a Vossa Excelência, para que a gente pudesse ter objetividade, que a gente votasse o projeto de emenda à Constituição que veio da comissão, a partir daí, como se fossem destaques cada uma das outras alterações. E aí a gente poderia discutir mais especificamente e mais objetivamente discutir, porque você fica discutindo uma coisa aqui, discutindo uma outra coisa ali, a gente não chega a conclusão em nenhuma. A mesa recolhe a sugestão de Vossa Excelência. E vai examinar. Nós vamos consultar aqui regimentalmente se poderemos fazer isso. Quem vai falar agora é a senadora Simone, em seguida a senadora Rose. Pela ordem, senadora Rose. Eu fiz uma ordem de inscrição aqui. Fala, Rose, pode falar. Senadora Rose. Não fala. Senadora Rose, em seguida a senadora Simone. Vai lá. É porque o senador veneziano, eu vou justificar, Vossa Excelência não fique chateada, o senador veneziano trocou a ordem de inscrição dele com a senadora Simone, mas Vossa Excelência agora tem a palavra. Senhor presidente, eu agradeço a senadora Simone. Eu sei da preferência, mas eu nunca vou reclamar mais. Tá certo? Não. 3 vezes eu aceito, 4 o senhor não vai fazer, eu tenho certeza. Não, senadora, Então... deixa eu lhe dizer, o senador veneziano veio aqui à mesa e pediu para fazer uma troca com a inscrição dele. Ele era o terceiro. Eu falei ainda agora. Mas Vossa Excelência tem a palavra. Tá bem, muito obrigada. Eu queria aqui, senador Recufe, eu queria apenas dizer da importância desse projeto. Muitos agora se dizem da pauta municipalista. Muito bom, parabéns, o Brasil precisa disso. Mas vivenciar o cotidiano dos municípios, com as suas necessidades, um país que já passou pelo empobrecimento exacerbado dos municípios, falta de recurso, não é isso? Quando conseguem emendas parlamentares, que são emenda hoje impositiva, já foi uma via crucis para socorrer a necessidade do município. Senhor presidente, olha só, o discurso que eu estou vendo aqui no plenário, em algumas pessoas,
realmente há aceitação muito grande pela aprovação dessa matéria, é exatamente pela fiscalização em dobro. Olha, saiba que teve um ano, presidente, que quando a presidente compareceu no plenário que anunciaram a Caixa Econômica, mais de 3.000 prefeitos levantaram para vaiar. Porque o recurso passava pela análise do Ministério, depois a análise da Caixa Econômica, depois a assinatura de contrato da Caixa, liberação para início das obras, e isso entrava numa pauta que dormia na gaveta de vários superintendentes e gestores da Caixa Econômica. Isso é um avanço. Qual é a preocupação que eu tenho, no entanto? Apenas para tentar ajudar na ideia, porque sou municipalista, me fiz assim, fui eleita senadora do meu estado, exatamente pelo apoio da luta municipalista, é quando o objeto do convênio e mais a verba que nós aprovamos chega ao município com 8 meses, 2 anos para sua liberação. Quando o prefeito tem em mãos o objeto dessa emenda para aplicar na obra que lhe é devida, se ele precisar complementar, número um, em que momento se encaixa? A outra coisa, tem prefeitura, e eu posso dizer de São Roque do Canaã, para não dizer que estou falando dos demais, que eu dei uma emenda para saneamento básico, que há 8 anos está lá parado sem a sua construção. É preciso estipular, facilitar a vida dos prefeitos, que precisa, mas precisa impor um prazo e delimitar que essa atitude aqui será tomada apenas no que concerne as emendas individuais, as emendas parlamentares impositivas. Ponto. Daí para frente é outro estudo, outra temática e outra situação. Portanto, eu estou de acordo com as propostas do senador Rodrigo, apoio a iniciativa da senadora Gleisi Hoffmann, que é muito importante, mas chama atenção para a gente arrematar o processo bem, para que não meta o prefeito em nenhuma complicação e lhe tire também as responsabilidades de receber e cumprir o objeto da emenda com prazo determinado. Não é achar que o prazo é ad infinito e que aí pode ficar 6 anos com o recurso passando e o outro que assume não vou usar porque é do prefeito anterior. Eu peço atenção só para esse detalhe. Obrigado, senhor presidente. Senadora Simone. Obrigada, senhor presidente. Eu entendo a preocupação de alguns colegas com a formalidade e de termos um texto ideal. Agora, o que eu gostaria é de fazer a seguinte pergunta para os colegas. É justo, nas nossas emendas individuais que são impositivas de 15 milhões de reais, a Caixa Econômica ficar com 10 a 11%, portanto 1,5 milhão de cada senador, de cada deputado federal, apenas para contratar pessoas para fazer uma análise técnica do processo, emendas necessárias para a saúde, para a educação, para a segurança pública, para as obras de infraestrutura? Ainda, a preocupação com o controle que tem no sentido assim, o Tribunal de Contas da União versus Tribunal de Contas do Estado, é uma preocupação infundada. Perguntem para qualquer prefeito, perguntem para qualquer governador, em quanto tempo eles levam para se livrar, no bom sentido, das análises técnicas do Tribunal de Contas dos seus estados depois que saem dos seus mandatos. Nós, em relação ao Tribunal de Contas da União, em 2 anos conseguimos resolver as pendências e conseguimos resolver com os nossos advogados. Em relação ao Tribunal de Contas dos Estados, tamanha é a fiscalização, tamanho é o rigor técnico, tamanho é o controle, que o prefeito ou o governador terminam os seus mandatos, senador Otto, e levam 4, 5 anos prestando contas, pagando advogado, para poder se livrar dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União. Então, esta questão de que passar o dinheiro federal direto na conta dos municípios e do Estado significa perder o controle desse dinheiro, não é verdadeiro. E ainda que fosse, nós não podemos legislar por uma minoria. A maioria absoluta dos gestores públicos neste país são honestos. A maioria absoluta dos prefeitos e governadores empenham corretamente os recursos.
mais ainda, e essa talvez seja a principal razão. Hoje o Brasil é um canteiro de obras, senador Marcelo Castro, porque a cada medição tem que se mandar o convênio e a medição para que a Caixa Econômica Federal possa analisar o processo e pagar. Ora, uma obra que se encerraria em 1 ano tem levado 2, 3, 4, 5 anos, o que é pior. Como ela vem e não necessariamente de valores absolutos, mas parcelados, o que vai acontecer? Se o município cair na inadimplência ou no calque, em determinado momento, por uma questão técnica, esse recurso é bloqueado, vai para os restos a pagar do ano que vem. Depois de 2, 3 anos, esses restos a pagar são cancelados. A obra fica parada, a sociedade não tem o hospital, a creche, o posto de saúde ou o posto da polícia militar, e o que é pior, o próximo prefeito é obrigado a usar recurso municipal para cobrir e realizar essa obra. Portanto, não acreditar na importância, na relevância desse projeto é não conhecer de gestão pública e é não conhecer a realidade hoje dos municípios brasileiros. 4.000 prefeitos pedindo a aprovação como prioridade absoluta desta PEC, há uma razão muito simples e absoluta, é que os municípios têm a maioria hoje dos serviços públicos para prestar para a sociedade, mas a minoria dos recursos tributários, dos impostos pagos pela sociedade. Eu apenas gostaria, para que chegássemos a um consenso, que o relator, o senador Rodrigo Pacheco, pudesse rever essa alteração de plenário, que nós pudéssemos manter neste momento, até para dar um passo de cada vez, porque a emenda impositiva, e é importante dizer, a coletiva também, a de bancada, no momento de crise, ela entra no contingenciamento, a gente não pode desconsiderar a crise econômica que o Brasil vive, que nós poderíamos manter, senador Marcos Rogério, o que foi combinado de garantir neste primeiro momento as emendas impositivas individuais, ainda que em forma de doação. Acho que com isso nós chegamos minimamente num consenso e damos uma satisfação e uma resposta à sociedade. Senador Eduardo Girão. Presidente Davi, eu ouvi atentamente as colocações da nossa colega Simone Tebet, de outros colegas aqui que de forma muito serena, muito tranquila, colocaram seus argumentos. Agora, a ponderação que eu faço como parlamentar que estou chegando aqui na casa é que esse tipo de PEC, esse tipo de votação que a gente vai fazer aqui agora, tivesse mais tempo para discutir, para debater, para clarear, para que a gente tenha mais segurança. Tem opiniões divergentes aqui, senador Harold, tem opiniões divergentes claras. O Brasil clama por transparência, por fiscalização da verba pública, do dinheiro público. E essa mudança que nós estamos propondo aqui, que está para ser votada agora, e que muitos colegas, nós temos um requerimento aqui, presidente Davi, de mais de 15 colegas que gostariam de 30 dias para analisar. Sabe para quê? Uma coisa muito simples, ouvir a Caixa Econômica, que foi falado por todo mundo aqui, ouvir a Caixa Econômica, ouvir o Tribunal de Contas da União, o que é que ele pensa a respeito. A gente sabe que são indicações políticas, tanto do Tribunal de Contas da União, como do Tribunal de Contas do Estado, como do Tribunal de Contas do município. Algo que, na minha opinião, é equivocado, que a gente tinha que modificar aqui no Brasil. Mas o Tribunal de Contas da União, ele está anos-luz, em termos de controle, de gestão, compliance que existe em relação aos tribunais de conta do município e em relação aos tribunais de conta do Estado. Então, por prudência, eu reitero aqui um pedido para que a gente possa, por 30 dias, debater esse assunto com mais calma, para ouvir, para tomar uma decisão de forma serena, de forma que possa nos deixar tranquilos com relação ao destino dessas verbas tão importantes para os municípios,
tão importantes para os estados. E aqui, eu acredito que nós temos que ter, senador Fernando Bezerra, o princípio da confiança. Claro, mas se a gente tem um TCU que está com mais aprimoramento de gestão, de controle, se a gente tem uma Caixa Econômica, que alguns senadores receberam a visita aqui, poucos, eu recebi a visita, e o que eu ouvi, eu fiquei assustado. Eu digo, não, peraí, vamos debater mais o assunto. Então, o pedido que eu faço é esses 30 dias, caso não seja possível, eu vou votar contra na dúvida. Na dúvida, eu não vou ficar com esse sentimento de que essa verba pode não estar sendo destinada de uma forma onde vai ter fiscalização e transparência. Como novos parlamentares que estão aqui, nós somos 46 parlamentares, eu pediria 30 dias, talvez a gente chegue até no consenso, conversando. Para que esse assodamento? Ah, não, porque os prefeitos estão na marcha dos prefeitos. A gente não pode tomar decisão por emoção, decisão com base em pesquisa, com base em ouvir essas entidades tão importantes para o país. Talvez até cheguemos a um consenso daqui a 30 dias e todo mundo vote sim por essa PEC 61. Mas nesse momento eu estou inseguro, confesso para Vossa Excelência, e pelo que eu ouvi da Caixa Econômica, não ouvi ainda o TCU, é prejudicial para o Brasil, prejudicial para o povo brasileiro. Senador Flávio Bolsonaro, em seguida, senador Otto Alencar, e depois Thelmário, eu continuo com a ordem de inscrição. Presidente, queria só me inscrever, Lisiane. Deixa eu dar um informe, senador Jaime e senador Uriel, visto que estão questionando a lista de inscrição. Nós já tivemos 6 senadores que falaram, o problema é que os senadores estão falando. Eu não quero colocar o cronômetro para dar 2 ou 3 minutos para cada senador, mas nós já temos 17 de novo inscritos. Então o problema é que nós vamos ter 30 senadores falando sobre essa matéria, 5 minutos cada um vai dar 4 horas. Então eu queria passar na ordem de inscrição e queria pedir para os senadores que pudessem ser o mais sucinto possível para que todos os senadores possam falar. Presidente, me inscreva. Presidente, vou meter o... Presidente, vou meter o tempo aqui rapidamente. É só para corroborar também com o que foi tratado aqui na linha do senador Fernando Bezerra. É uma proposta favorável, vai ao encontro daquilo que ao longo de toda a campanha nós pregamos de menos Brasília, mais Brasil, o dinheiro chegar onde há necessidade, que é especialmente nos municípios, as emendas individuais dos parlamentares para aqueles municípios menos populosos, principalmente, que não estão ali nas capitais ou que possuem uma grande arrecadação. Essas emendas chegando direto lá farão a grande diferença, não tenho dúvida nenhuma. Desburocratiza o processo, é menos um intermediário, é mais recursos que chegarão até a ponta da linha e os mecanismos de controle continuam aí, estão expostos. A gente não pode partir do pressuposto que os tribunais de contas dos estados ou dos municípios onde eles existem não têm condições de fiscalizar, porque já faz a fiscalização e acho que essa parte está atendida. E não precisa ser contra uma proposta como essa, presidente, para concluir, já que as emendas são, o parlamentar, ele faz as emendas para o fundo se ele quiser. Então, quem está inseguro do que será feito com esse recurso, basta não apresentar as emendas para os municípios e os estados e tudo continua, né, como é atualmente. Senhor presidente, Otto Alencar. Senhores senadores e senadoras, eu quero colocar aqui, senhor presidente, a minha experiência de conselheiro do Tribunal de Contas dos municípios. O senador Girão desconhece completamente a capacidade que tem hoje os tribunais de fiscalizar, até porque nada hoje vai no amanhã, é tudo imediatamente online. Qualquer dinheiro que chegar na conta de uma prefeitura, ele tem que, quando empenhar ou começar a pagar, encaminhar imediatamente online para os tribunais e a fiscalização. E outra coisa, as verbas federais são fiscalizadas pelo TCU, repetindo, pelo CGU, Ministério Público Federal, toda a fiscalização é feita em cima dessas verbas. A Caixa Econômica não quer, porque vai perder quase 11% do que ela ganha em cima dessas verbas.
quase 11% em cima dessa verba. Ela não quer por isso. E outra coisa, já se faz isso, a transferência pelo custeio, senhor presidente, já faz isso pelo custeio na área da saúde. No custeio já manda direto para a prefeitura ou para o Fundo Municipal de Saúde. Só para você ter ideia, eu ajudo o hospital da Irmã Dulce na Bahia, onde eu trabalhei durante quase 11 anos como médico colaborador. Pois bem, eu coloquei uma verba para o Hospital da Irmã Dulce em 2017 para a compra de equipamento. Até hoje a Caixa Econômica Federal não liberou para o Hospital da Irmã Dulce. Imagine para a Prefeitura. Dificultam o que pode dificultar. Portanto, é correto, a emenda é correta, nós temos que votar. 30 dias para quê? Para ler uma matéria de 2 ou 3 ou 4 ou 5 artigos? Não dá para entender? Será que não dá para entender uma matéria de 3 ou 4 ou 5 artigos? Discordo completamente. Nós temos que descentralizar os recursos para chegar na ponta e ser bem aplicado e punir aqueles que aplicam de forma incorreta, porque a legislação está aí pronta para isso. Senhor presidente, Senador Telmário. Esse projeto é um projeto totalmente meritório. Um projeto, senhor presidente, que vai de encontro a essa grande necessidade das prefeituras. Nós temos 5.570 prefeituras. A maioria sobrevive do FPR e muitas delas estão aí com o FPM delas, muitas delas estão com o FPM comprometidos por conta de dívida patronal, etc. Sem nenhuma dúvida, esse projeto, senhor presidente, é um dos projetos que tem o maior cunho de descentralizar, para chegar na ponta. Outra coisa, senhor presidente, eu queria aqui chamar a atenção. Não é obrigatório, senhor presidente, não é obrigatório você usar o sistema de doação. Você pode continuar via Caixa Econômica, via Calha Norte ou qualquer outro caminho. Agora, que é um projeto excelente para o parlamentar e muito bom para as prefeituras, eu não tenho nenhuma dúvida. E, senhor presidente, esse projeto está nessa casa desde 2015. Esse projeto está em pauta há 15 dias, senhor presidente. Há 15 dias. E Vossa Excelência hoje foi muito feliz em ter colocado esse projeto em pauta, porque ele vai, sinceramente, acalentar esses 5.070 prefeitos que hoje estão aqui de pires na mão. Por exemplo, aqui está o cartaz, olha. Esse cartaz aqui, senhor presidente, olha aqui, esse cartaz aqui, olha aqui, ó. Presidente Bolsonaro, os municípios de Roraima pedem socorro. Estado, olha lá, o Estado está em crise fiscal e migratória. Foi o presidente dos prefeitos, senhor presidente, do Estado de Roraima que trouxe isso. O prefeito Pedro Machado, não pedindo socorro. Portanto, é um projeto oportuno. E com relação ao relatório do senador Rodrigo Pacheco, eu acho que ele é justo. Nós acabamos de votar aqui, a PEC 34. A PEC 34, ela bota em positiva todas as emendas. Então é coerente, é mais do que coerente, que não só contemple as emendas individuais, mas principalmente também as emendas em positiva. Portanto, eu acho que o relatório do senador Rodrigo Pacheco foi preciso, é oportuno, e eu queria, senhor presidente, sugerir abrir o painel para a gente votar, porque são muitos oradores e esse projeto exige pressa, porque os prefeitos estão de pire na mão, senhor prefeito. Muito bem, o texto do Pacheco. Senador o Everton. Senhor presidente, eu queria veneziano. Presidente, eu estou mais do que convencido. Senhor presidente, eu também estou inscrito. Da importância de votarmos logo e mandar para a Câmara dos Deputados a PEC 61. Eu queria pedir vênia aqui ao colega senador Girão e dizer a ele que não tem, nós que vivemos o dia a dia, a gente tem aqui exemplos de sobra para dar, inclusive do meu exercício parlamentar como deputado federal. Eu tenho emenda de 2013 eu estava puxando aqui no Ministério do Esporte,
que ainda está em fase de execução, justamente por conta dessa burocracia que a Caixa Econômica ela impõe aos nossos municípios. Hoje, na região Norte e Nordeste, é muito mais complicado ainda. Você chega ali no Maranhão, pede para a superintendência abrir o procedimento para que autorize o prefeito a abrir o processo licitatório de um interior longínquo da capital, eles agendam para meses para poder fazer a primeira averiguação, porque eles não têm logística suficiente para isso. E quando abrem, aí quando você faz os comércios ou serviços, o prefeito entra com a medição, é um outro Deus nos acuda para poder esses mesmos engenheiros, representantes da Caixa, poderem chegar lá na ponta. Então eu quero dizer, senhor presidente, que a Caixa Econômica, assim como o Banco do Brasil e as outras agências que são do povo brasileiro, elas não poderiam estar aqui neste momento trabalhando contra. O sentimento não é dos prefeitos, mas é contra o sentimento da população de que as coisas precisam de verdade acontecer. A gente aprovar a PEC 761 não vai desburocratizar a fiscalização coisa nenhuma, porque o FPM ele já é um objeto de controle. O fundo, quando ele é mandado para o município, o gestor ele já tem responsabilidade. Ele se submete aos seus respectivos tribunais. E não existe tribunal de boa categoria, que é o da União, e o de péssima categoria, que não faz justiça, que são dos estados. Tanto é verdade que os tribunais dos estados, eles que editam as listas dos famosos fichas sujas toda eleição, e são centenas de gestores que às vezes são punidos por conta de uma pequena burocracia e eles acabam perdendo até o direito de disputar uma eleição. Então, presidente, nós precisamos aprovar a PEC 61, a Caixa Econômica ela precisa se alinhar de verdade com o sentimento da população lá na ponta. Outro dia na CCJ eu dei o exemplo do que acontece ainda em Brasília. O município de Arame, lá no Maranhão, para mim não falar aqui outros, não tem uma agência bancária no município, porque a única que tinha era uma casa lotérica que no ano passado, infelizmente, foi vítima de um ataque de bandidos e explodiram ela. Aí, passado mais de 6 meses, recuperada, eles não querem abrir novamente a agência lá. E aí os moradores de Arame, presidente, têm que se deslocar para um outro município que é em Grajaú, 120 quilômetros de distância, porque não tem agência no município. E aí sabe o que a Caixa diz? Não, tem ali do lado, em Itaipava, que é pertinho, 30 quilômetros. Só que eles não conhecem a realidade e lá não tem estrada para chegar nessa outra cidade. Ou seja, quase R$1 milhão que entra de transferências por mês lá em Arame, a gente acaba gastando, eles acabam levando, deixando esse dinheiro lá em outras cidades, porque dentro da sua própria cidade não tem sequer uma agência das casas lotéricas. Então, nós precisamos conectar novamente com a realidade e para os municípios que não têm agências bancárias, reabri-las, abrir mais novas agências, mais novas lotéricas e com os prefeitos, tratar eles como todos os cidadãos têm que ser tratados. Eles são gestores eleitos pelo povo e nós não podemos partir do princípio que, facilitando chegar a recursos no município, é perigoso porque prefeito vai roubar. Eu não acredito e, para mim, os prefeitos são sérios, assim como os juízes, assim como os delegados, assim como todos. Agora, se alguém cometer um erro, aí eles vão pagar de acordo com todos os outros pagam também. Então, presidente, eu faço esse apelo, vamos votar hoje a PEC 61 e os prefeitos, a municipalidade merece sim o respeito do Congresso Nacional e, acima de tudo, a atenção da classe política para que as nossas emendas sejam facilitadas e elas possam chegar lá na ponta para ajudar a melhorar a vida das pessoas.